Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez com você. Pai, em nome de Jesus, me usa de forma poderosa. Eu dependo totalmente do Senhor. Totalmente do Senhor. Me usa em tudo, Pai. Em tudo que eu sou. Nos meus pensamentos, nos meus gestos, na minha fala, na minha emoção e também no meu espírito. E eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai, em nome de Jesus, satisfazer o coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Obrigado. A gente tem muito medo de falar palavras de fé, principalmente para aqueles que nasceram em uma igreja um pouco mais tradicional, e você tem esse contexto de que você não pode avançar com a palavra, você não pode falar a palavra, algumas coisas que você fala que pela fé, as pessoas às vezes cerceiam a sua fala, não deixam que você fale, porque você tem que entender que a vontade de Deus é soberana e pronto, acabou. E de fato é, irmão. Mas uma coisa é certa, quando nós alinhamos o nosso coração com o Senhor, aquilo que nós falamos, o Senhor valida e faz acontecer. É assim que ele fala, olha, pela boca dos meus profetas, quando eles falam, eu valido e acontece. Então, em nome de Jesus, você, nós somos profetas do Senhor. Isso não é privilégio de um pastor, isso é privilégio do povo de Deus. E eu quero fazer de você uma pessoa que tem entendimento para mudar a sua fala e você vivenciar outras coisas. O tema dessa mensagem é um tema que o Senhor me colocou e ele diz assim: declare e... Tá fraco, irmão, eu não vou pregar sozinho, pelo amor de Jesus. Hoje mesmo estava conversando com alguém sobre a comunidade e falei para eles assim: eu gostaria muito que a comunidade fosse uma comunidade, e tenho visto isso, mas eu acho que a gente precisa evoluir nessa área. Uma comunidade que, quando a palavra fala com você, irmão, levanta a mão, fala glória a Deus, obrigado Deus por isso, se mexe aí, move aí as suas canjicas para poder abençoar as pessoas e abençoar você mesmo, tá bom, irmão? Então, quando Deus falar com você, você vai falar o quê? Glória a Deus, estamos ensaiados, não é, Alex? Então, nós precisamos nessa noite, irmão, entender que aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, alinhado com Ele, quando nós falamos, vai acontecer. Por isso que eu falei, declare. Você pode falar comigo? Declare e veja. Você pode falar para o seu irmão? Eu quero fazer uma bagunça santa aqui. Eu não costumo fazer isso, mas fala para o seu irmão aí, Sal. Isso. Fala para ele também, moça. Fala aí todo mundo para todo mundo. Declare e veja. Jesus vai fazer uma história maravilhosa aqui nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, existe um princípio na palavra. A palavra liberada com fé, ela antecede o milagre, tá entendendo? Escuta o que eu vou falar. A palavra liberada com fé, ela antecede o milagre. Então tudo na vida, ela é feita pela palavra. E essa palavra é que vai movimentar o nosso coração para nós hoje, nessa noite, usarmos a nossa boca em favor da nossa própria vida, Ângela, em favor da nossa própria família, em favor de tudo aquilo que permeia a nossa vida. Nós vamos abrir o bocão e vamos dizer com fé, alinhado com o Senhor, e dizendo assim: Senhor, pela tua palavra, o Senhor me direciona, e pela fé vai ser desse jeito, em nome de Jesus. Eu creio muito nesse princípio. Romanos não precisa projetar aí, galera. Romanos 10:9 diz assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer de todo o seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será o quê? Salvo. O que Jesus está dizendo? O que a palavra está dizendo aqui? Se você declarar, Paulo está dizendo na carta de Romanos, se você o quê? Se você declarar, ele não está dizendo assim, não, tudo bem, é isso mesmo. Não, ele está dizendo assim: se você declarar que Jesus ressuscitou dentre dos mortos, se você declarar com a sua boca, com fé, em nada duvidando, então você será salvo. A palavra em nós, irmãos, ela tem um poder tão grande, porque nosso coração, às vezes, ela permeia em desejos que nós temos. E aí que está a grande questão, porque muitos se frustram dizendo assim, não, é pela fé. Mas a fé que você está colocando para fora é o desejo do seu coração e não é aquilo que Deus quer para a sua vida.
E aí que está a grande questão, porque você pode abrir o seu bocão, você pode falar quantas vezes você quiser, você pode espernear, você pode gritar, mas que se for do seu coração apenas, não vai acontecer. Mas você quer ver uma coisa? Quantos já teve milagre em casa aqui? Quantos já teve pessoas assim, problemas assim, talvez insolucionáveis, e você clamou o nome do Senhor e você disse assim: esse problema vai cair na minha frente, e caiu. Sabe por quê? Porque estava alinhado com o coração de Deus. E nós precisamos nessa noite viver um tempo onde nosso coração não faça nada além daquilo que Deus está nos direcionando. Posso ouvir um amém, queridos? Você tem que viver uma vida onde a palavra de Deus seja excelente na sua vida. Ela seja tão viva que qualquer passo que você der, você vai dizer assim: isso é palavra de Deus. Isso aqui não é a palavra de Deus. Então você vai viver a excelência de Deus sobre você. E antes mesmo que você me conteste dizendo assim: ah, mas é palavra, pode acontecer, não pode acontecer. Deixa eu falar uma coisa para você: o nosso Deus é soberano e você precisa pedir o que Ele está direcionando a sua vida. Então alinhe o seu coração com o Senhor para que tudo que você for declarar seja a vontade dele na sua vida. Amém, queridos? Eu quero ler um texto que você também não precisa projetar, Valéria, está lá. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Declare e veja. Aí ele continua dizendo no 4: busque no Senhor a sua alegria, e Ele dará os desejos do seu coração. Agora preste atenção: entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. O que isso tem a ver? A primeira coisa que você precisa entender é que a palavra liberada: eu libero o meu coraçãozinho para o Senhor. Amém, queridos? Eu libero as minhas vontades para o Senhor. E eu libero toda a minha casa. Quantos querem ter a casa transformada aqui, irmão, em nome de Jesus? Quantos precisam que o Senhor atinja corações dentro da sua casa? Quantos gostariam de pessoas da sua casa que não estão aqui, estivessem com você nesse momento? O que você vai fazer? Senhor, eu libero a minha casa. Entra, Senhor, faz o que tiver que fazer. E eu declaro com a minha boca, assim como eu confesso que o Senhor é o meu Senhor, eu declaro que a minha casa e eu, nós serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Porque é uma declaração de fé. A palavra liberada, ela tem fé que antecede o milagre. E é por isso que nós precisamos entender. E nessa noite eu quero mexer em algumas coisas com você. Eu quero trabalhar um pouco na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida familiar, ministerial. E Deus te convida a você falar, a entregar seu coração e você crer que Ele é o poder com a sua boca, com a sua declaração, e declarar que aquilo que ainda você não enxerga, você vai passar a enxergar, porque Deus é um Deus de surpresa. É um Deus que contempla seu coração, é um Deus que traz à tona coisas que você não viu, coisas que você jamais imaginou. Esse Deus que nós servimos, e quando nós declaramos, Ele vem sobre a nossa vida e nos traz a paz que excede todo entendimento, a direção necessária, a alegria de viver, mesmo em tempos conturbados e nublados. O Deus que nós servimos, Ele é maravilhoso. Quando nós declaramos: seja bem-vindo em mim, Senhor, a tua vontade e o teu reino, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora sim, um texto que eu quero ler, que é a base dessa ministração, e esse texto está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, e diz assim: pela fé, entendemos que todo o universo foi feito pela... Vamos ler de novo? Pela fé, entendemos que todo o universo foi feito pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não... Eu fico imaginando, tentando, porque é impossível você conseguir imaginar o nada, porque tudo que nós olhamos para cada lugar, tudo está pronto. Agora, essa cena do nada, só através de Deus, mas pela fé nós cremos que foi dessa forma. Amém, queridos? Aí a Bíblia diz: nós entendemos que todo o universo foi formado pela palavra. Você já parou para pensar que tudo que você
viu hoje, ou você está vendo, foi formado por uma palavra? Você quer ver um maior exemplo disso? Maior exemplo não, eu não quero ser leviano. Retira o maior, tá? Quer ver um exemplo disso? Estava lá um casal chamado Sônia e Messias. Um olhou para o outro e viu um coraçãozinho. Casaram-se. Aí um olhou para o outro e falou assim: nós precisamos fazer um fofinho de Jesus. Aí veio o irmão mais velho, que é o Saulo. Tudo que você vê hoje foi feito por uma palavra. Não havia nada, mas Deus disse assim: que haja luz, que haja noite, que haja mar, que haja árvores frutíferas, que haja animais, que haja tudo. Tudo que você vê hoje é resultado de uma palavra. Um dia, um exemplo tão dentro do nosso contexto, irmão. Um dia alguém falou assim: poxa, mas se você estudar, você precisa levar todos esses livros para tudo quanto é canto, e você tem que levar muito livro, tal, não sei o que lá. E veio um cara, normalmente é assim, né? Japonês. Aí foi e criou o quê? Um tablet, um iPad. Mas ele, eu vou fazer. Vai ser melhor. Por que eu estou falando assim, de exemplo simples, irmão? Porque eu quero tocar em lugares que foram esquecidos por você. Em lugares onde você acha que Deus não entra mais. Em lugares onde você acha que está tudo morto e nada acontece. Em lugares onde que Deus está falando para você nessa noite: o que eu preciso é que você alinhe seu coração comigo e declare para que você veja. Há um tempo nessa igreja, irmãos, em nome de Jesus, que você vai ver muitos milagres em nome de Jesus. Você perdeu a oportunidade de ligar no céu. Você vai ver muitos milagres em nome de Jesus. O mundo visível nasceu por uma palavra invisível. O mundo invisível nasceu de uma palavra invisível. É por isso que em nome de Jesus o maior ensinamento para nós nessa noite do declare e veja é você poder dizer ao Senhor: Senhor, eu confio tanto no teu poder, que mesmo não vendo nada nessa situação, eu vou declarar e tudo vai mudar. Eu fico imaginando Deus nessa cena de criar o mundo. E Ele, na sua soberania, pensa aqui comigo, irmão, monta uma cena na sua cabeça. Se bem que o que eu vou dizer é muito pequeno em relação ao poder de Deus, mas só para ilustrar. Então Deus está sentado lá no universo, cruza-se as pernas, pega um pouquinho de terra do lado, faz uma bolinha, e aí nessa bolinha Ele cria a terra. Vamos pensar assim. Foi dessa forma, irmão? Sim ou não? Deus criou o mundo dessa forma ou não? Vamos, gente? Sim ou não? Não. Ele criou como? Não é pegadinha, não. Tá todo mundo com medo. Se eu falar, ele vai me dar uma invertida. Não, irmão. Deus criou o quê? Pela palavra. O primeiro princípio que você tem que sair daqui é sabendo que as suas coisas precisam mudar pela. Aí eu quero fazer uma pergunta muito grande. Sabe que uma das coisas que eu mais vejo e mais fico triste é ver pessoas sendo abençoadas por Deus e a única coisa que sai da boca dela é murmuração. E eu fico assim, meu Deus, Senhor. Aí eu quero voltar ao velho Marcelo, sabe? Que não tinha paciência com nada. E dizer para ela assim: ô criatura, olha o que Deus está fazendo na sua vida, e você só sai murmuração de dentro de você.
Você só murmura, murmura, murmura. Tá ruim, aqui meu filho, aqui minha filha, aqui o meu marido, aqui a minha esposa, aqui o meu trabalho. Esses dias eu encontrei com um camarada que há muito tempo eu não encontrava no mercado. Aí estava conversando com ele, a primeira coisa, meu irmão, te falar uma coisa, olha, é sério o que eu vou dizer. A primeira coisa que ele me disse foi o mesmo assunto de 3 anos que eu não via ele. Sabe qual foi? Tá ruim meu trabalho, não sei o que lá. Como é que você tá, irmão? Tudo bem? Lá no meu trabalho tá ruim. Eu falei, não acredito. Tem uma pessoa que de vez em quando me liga, é um parente. Aí ele me liga de vez em quando. Aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Ele diz assim, tô aí, mas tô sem dinheiro. Não foi isso que eu perguntei, cara. Eu só perguntei se você tá bem ou não. Não, eu tô sem dinheiro. Irmão, enquanto você não mudar o seu coração e alinhar com o Senhor, nada vai mudar na sua vida. Mas se você alinhar o seu coração e declarar, você vai ver a graça de Deus sobre a sua vida. É por isso que em nome de Jesus, o que eu mais quero que você saia daqui, essa palavra mexeu comigo tanto que agora, a partir de hoje, eu vou tirar a minha palavra de murmuração, eu vou tirar aquilo que está longe, ruim da minha parte, eu vou colocar em mim a tua palavra, Senhor, eu vou viver a excelência da tua palavra, e eu vou declarar, e vou ver a tua graça sobre mim, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? É pela palavra liberada, é pela palavra que você fala, é por as coisas que o Senhor alinha ao seu coração que antecede o milagre. Você não pode querer ver o milagre sem antes ele ter passado ao seu coração. Você não pode ver o milagre sem antes você verbalizar aquilo que o Senhor quer colocar em você. É por isso que a Valéria disse assim, irmão, Pai, em nome de Jesus, me arruma um gato para casar. Deus foi generoso, mandou um urso panda. Nós precisamos verbalizar aquilo que o Senhor quer para nós. Porque quando nós verbalizamos, Deus começa a movimentar o sobrenatural para que as coisas possam acontecer em nós. Há um tempo que Deus tem falado ao nosso coração para que essa igreja viva de milagres, irmãos. Nós precisamos viver milagres. E não é só no conjunto, você precisa viver milagres na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Você precisa ver milagres acontecerem na sua vida. E uma das coisas que eu mais falo aqui, que você seja bem-sucedido, é uma das orações que eu e a Valéria mais fazemos aqui, para que você seja bem-sucedido em tudo que você for fazer. Para que essa igreja, ela não expanda somente na sua relação com os vizinhos, mas que você possa expandir o seu conhecimento, o seu trabalho, as suas ações, tudo você possa expandir em nome de Jesus. Essa tem sido a nossa palavra. Por isso que a Bíblia diz sobre Jesus, e é uma das coisas que eu já preguei sobre uma série de ministrações, dizendo aqui, está escrito. Quantos lembram dessa série? Só estava eu, Ana Paula e Marcelinho. Pois é, está lá, enfim, está lá. Jesus venceu todas as coisas pela palavra, pela fé, também pela fé. E nós precisamos entender que em Jesus, o maior modelo que nós temos para vencer todas as nossas dificuldades pela fé, pela palavra, por aquilo que nos dá condição de vivenciar e ir além. Você quer ver uma coisa? A gente não precisa dialogar com o nosso inimigo. Nós vencemos ele pela palavra. E é por isso que você precisa fazer o edificar, porque o edificar vem aqui e te baseia, te dá um norte, te dá um alicerce para você, então, viver as coisas lá no mundo pela palavra. Você quer ver uma história? Quando Jesus estava lá morrendo de fome, depois de 40 dias tentando comer, aliás, em jejum, vou falar em jejum, irmão, vocês estão fazendo jejum aí? Como está difícil não comer doce, Jesus amado, não sabia que era tão difícil não comer doce. Tem sido difícil. Deu uma escorregada aqui domingo, né? Não foi? Aí, tá vendo? Pastor, eu vi.
Todo mundo de olho para ver se ia comer um pãozinho ali, um bolinho ali. Afasta de mim esse pão, Senhor, em nome de Jesus. Mas Jesus estava lá, voltando, depois de orar 40 dias, falando com o Pai, recebendo mensagem, direção maravilhosa, alinhando o seu coração com Deus. Quando ele volta, aí vem o diabo lá, com um pãozinho fresco, crocante, um pão de Minas lá, um pão de queijo, um cafezinho preto, aquele cheiro gostoso, maravilhoso. Falou assim, deixa eu falar uma coisa para você, aqueles pães ali, aquelas pedras ali, elas podem ser transformadas em pães se você quiser. O que você acha, não é uma boa? Aí Jesus volta para ele e diz assim, está escrito que não só desse pão que você está falando aí, vive o homem, mas daquilo que procede da boca, da declaração que procede da boca de Deus. Aí o diabo não fica contente com isso, fala assim para ele, ei, se você é filho de Deus mesmo? Eu duvido que você não vai cair nessa agora. Olha, vai assim, sobe aqui. Sobe nesse lugar aqui, porque se você cair, os anjos vão te pegar. Você nem vai encostar no chão, porque eles vão vir voando com umas asas, vai te pegar no colinho e vai te colocar sentadinho aqui. E Jesus disse, está escrito, que não é dessa forma que você está falando, mas da declaração que sai da boca de Deus. E aí então, Jesus, naquele lugar, o diabo tenta pela última vez, e diz assim, eu te darei tudo isso, basta você se ajoelhar e me adorar. E eu quero fazer um parênteses aqui. A Bíblia diz que o diabo ofereceu tudo aquilo era tudo o que tinha de visão que Jesus podia ver. Tudo aquilo que era comandado por ele. E Jesus disse assim, não tente o Senhor teu Deus. Certo? Essa foi a declaração de Jesus. Mas eu quero fazer um parênteses aqui. Muitas pessoas têm feito o diabo economizar. Ele não precisa gastar muito com algumas pessoas. Porque ele fala assim, não é tudo o que você está dizendo, não é um mundo, não. É só uma festa. É só a não ida no culto. É só você não orar. É só você não ler a Bíblia. E aquilo que oferece a você não precisa ser o mundo inteiro. E tem pessoas que têm caído nisso de uma forma tão pequena. Tem deixado de se levar pelas ofertas que Satanás tem dado a você, ou a essas pessoas, melhor falando, com coisas tão poucas. Sabe por que as pessoas caem por coisas tão poucas? Porque o coração dela não está alinhado com o Senhor. Porque quando o coração dela está alinhado com o Senhor, sabe o que ela fala? Não tente ao Senhor teu Deus. Não vem para cima de mim não. Porque isso que você está me oferecendo, ainda que seja lindo, maravilhoso, eu não vou entrar nisso. Porque muito mais vale eu estar na presença do Senhor do que viver tempos cabulosos, nervosos, por ter aceito essa pequena migalha que você está me dizendo. E eu quero crer em nome de Jesus que Deus vai derramar sabedoria, ousadia e discernimento sobre você, a ponto dessas propostas pequenas, elas não terem efeito na sua vida, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você vai declarar e você vai ver a glória do Senhor sobre você. Não se torne refém daquilo que o diabo tem feito. Pelo contrário, busque a sabedoria, alinhe seu coração para que a graça do Senhor esteja sobre você. Sabe, nós chamamos a vitória pela declaração. A palavra, ela atinge todos os ambientes. Tudo aquilo que você faz, ela atinge pela palavra. Uma palavra, quando você entra no ambiente, você solta ela pode ter vida ou ela pode gerar morte. É por isso que em nome de Jesus, você que é carisma, pensa aqui comigo, irmão, você precisa gerar sede no coração das pessoas para estarem aqui, recebendo o melhor que você tem recebido da parte de Deus.
Não canalize somente a você, pelo contrário, o amor de Deus, ele é tão gostoso, ele é tão importante para a pessoa, ele é tão enorme que não pode ser represado só em você. E você vai com o seu bocão aí começar a declarar: ei, Deus tem feito maravilhas na minha vida, as coisas têm acontecido, muito embora sejam muito pesadas em alguns trechos da minha vida, mas eu, Senhor, declaro, através da vontade do Senhor, eu declaro que a minha vida será uma vida abundante. O meu Deus, ele vai me salvar, ele vai me resgatar, ele vai mudar a minha sorte. Sabe por quê? Porque quando você está alinhado com o Senhor, todo o ambiente que você está tem que ver a glória de Deus sobre você. Há muito tempo atrás, Deus me deu um discernimento para um lugar, e aquele lugar que eu estava era conturbado demais. Meu irmão, era briga acima de briga, era discussão em cima de discussão, era desconfiança em cima de desconfiança. A gente não tinha paz naquele ambiente. E aí Deus falou assim: cara, você precisa entrar lá e começar a declarar que essas pessoas que fazem isso serão uma bênção na sua vida. Eu falei: Deus, você bateu a cabeça na quina do céu aí. Como é que eu vou falar para alguém que ela me faz problema e eu vou falar para ela que ela é uma bênção? Ela falou assim: então declare e veja. E aí eu fui muito amarrado com o coração. E aí as pessoas faziam mal, eu falava assim: você vai ser bênção na minha vida. Você vai ser bênção na minha vida, você vai ser... Meu irmão, em nome de Jesus, Deus começou a transformar aquele ambiente que em pouco tempo até culto nós fazíamos. Sabe por quê? Porque se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, Ele vai fazer maravilhas. É por isso que em nome de Jesus eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Deus fará algo grande em você, na sua casa, no seu trabalho, por onde você passar. Deus vai fazer algo transformador, porque a sua boca agora não vai ser mais emprestada para murmuração, para o negativismo. Não, eu creio que o meu Deus é poderoso, eu creio que Ele pode fazer as coisas, eu creio que esse ambiente vai ser transformado, e pela minha boca eu declaro: aqui, Senhor, quem manda é o Espírito Santo de Deus, aqui quem manda é o Senhor. Por mais que essas pessoas se levantem, o Senhor é um Deus que não perde guerra, o Senhor é um Deus que faz mudar todo o ambiente, o Senhor é um Deus que transforma corações pedrificados em corações molengas moles na tua presença. Deus é o Deus poderoso, e Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Quando vier a crise sobre você, ao invés de eu sentar, chorar e ficar olhando, crise, você vai se levantar e você vai dizer: aqui em casa você não tem vez, quem tem vez aqui é o nosso Deus, através do Espírito Santo de Deus. Crise, eu mando você embora em nome de Jesus. E aí você vai trabalhar com o Senhor, vai alinhar seu coração, vai fazer a sua parte, aquilo que Deus direcionar você fazer, você vai levantar as suas mangas e você vai trabalhar para que a crise vá embora da sua vida. Mas uma coisa é certa: quando você declarar, você vai ver a glória de Deus. Sabe, irmão, eu fico pensando aqui, quando a gente fala sobre crise, e talvez algumas pessoas estejam vivendo crises tão grandes aqui que nunca tinha vivido. Crises enormes, que a única coisa que você está passando é: Senhor, me dá só mais um dia de fôlego, porque eu estou cansada. Aí eu me lembro muito bem que quando Jesus está lá, os discípulos estão lá no barquinho, aí o vento falando assim: cara, esses crentes aí, eles não declaram nada não, esses caras estão dentro do barco aí, é meio esquisito, vamos mexer um pouquinho essas águas, água para cá, água para lá, gotinha para cá, gotinha para lá, até que as ondas começaram a crescer. E a única coisa que saía da boca daqueles discípulos é o quê? O que é que eles falavam? Ai, Senhor, eu vou morrer. E talvez dentro do coração você está falando a mesma coisa: Senhor, a água está balançando, a água está entrando, e eu vou morrer, Senhor, vou morrer. Então vem aquele que parecia um fantasma, Jesus, dizendo assim: ei, sou eu, o Cristo, eles me obedecem. Quer ver como é que funciona o negócio? Eu vou declarar: mar, aquieta-te. E o mar, que é com a sua palavra, é com a sua boca.
é com a sua boca que Deus vai usar. E Jesus volta para o barco e fala assim: vocês têm pouca fé demais, porque se vocês tivessem boa fé, se vocês tivessem grande fé, sabe o que aconteceria? Vocês falariam para esse monte sair daqui, para ir para lá, essa situação acabaria. Sabe por quê? Porque vocês têm pouca fé. Em nome de Jesus, a minha oração para você nessa noite é que o Senhor injete em você uma tamanha fé, para que quando você declarar, o seu coração esteja alinhado com o Senhor e você nada duvide, para que isso aconteça na sua vida, em nome de Jesus. São crentes que às vezes não entendem que declarar através daquilo que Deus está fazendo é o que vai mudar a sua história. Tem amigos que chegam perto de nós, irmão, para colocar mais carvão na nossa crise. Sim ou não? Você consegue identificar isso no seu coração, irmão? São palavras que chegam na hora errada. São palavras intencionadas para machucar o seu coração. São palavras que fazem você esquecer a fé e que Deus pode fazer para que você se alimente do seu eu. São palavras que levam você para um caminho aonde você não deveria estar. São palavras que que as pessoas veem e colocam de uma forma tão atravessada em você, que você fica dias e noites sem dormir pela palavra que veio em você. Mas Deus está dizendo nessa noite: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Não é isso que ele fala? Depois, me chama para perto, só assim eu não me sinto. Você não está só, irmão. Você não está só. Deus está com você nos maiores tempos de crise. E se Deus não estivesse, tudo seria pior. Mas Ele está dizendo lá para você no meio da crise: eu só quero uma declaração sua. Eu só quero que você declare, eu só quero que você fale que eu sou o Senhor. Declare e veja, em nome de Jesus. Em tempos de crise, muitas vezes a gente vive tempos de morte. Aí eu me lembro de um chefe de um exército, que ele sai correndo porque vê o cara que ele amava, um cara precioso do seu exército, um cara que era muito bom para ele. Então ele tinha muito amor por aquele cara, no sentido assim: cara, esse cara tem que estar comigo. E aí ele sai correndo para quem? Para Jesus. E aí ele chega para Jesus: Jesus, o meu funcionário lá, ele está morrendo. E eu sei que o Senhor é culpado, eu sei que o Senhor tem muita coisa para fazer. Eu sei que daqui até onde está minha casa é muito longe. Eu sei que os seus compromissos talvez não te tirem desse lugar para ir até minha casa. Eu sei, eu não posso receber o Senhor, porque o Senhor é uma pessoa de honra. Talvez a minha casa não seja ideal para te receber. E aí, Senhor, Jesus, ele falando para Jesus: Jesus, não precisa fazer isso, eu só basta uma palavra sua. Se uma palavra sua alcança lá longe o meu funcionário, e eu sei que vai ser alterado, irmão, você não pegou isso no seu espírito não? Eu sei dizer: Jesus está dizendo que é só uma palavra que Ele quer lançar sobre a sua situação. Você tem que dizer para o Senhor: é só uma palavra, Senhor, é só uma declaração. Declare e veja, Senhor. E Jesus vira para ele assim: eu não conheço ninguém como esse cara. Que haja assim em nosso meio, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar a seu respeito que eu não conheço ninguém como a Carisma. Pessoas de fé, que só basta uma declaração, em nome de Jesus, para viver o sobrenatural. Sabe o que é legal desse texto, irmão? É que Jesus diz assim: vai, porque a minha palavra já alcançou ele. Sim ou não? Foi assim que Jesus falou? Foi? Não. O que Jesus falou? Que seja feita conforme a sua declaração. Eita, Jesus tremendo. Que seja feita conforme a sua fala. Se seja feita conforme a sua fé. Seja feita conforme a sua convicção. E é por isso que eu quero chamar a tua atenção. Quantos precisam de coisas mudadas em você? É aí por isso que você tem que dizer com toda a sua força, com toda a sua fé, que seja feita conforme a sua fé. Em nome de Jesus.
Há uma outra história que eu quero trazer aqui para você. Talvez você esteja vivendo tempos onde você não tem mais esperança, mano, de nada na vida. Você olha os ambientes e nada traz luz para você. Você olha a situação, Abner, e não tem solução de final, não tem luz no final de tudo. São coisas que morreram em nós, sabe, Alex? Estão apagadas dentro de nós. Até que Jesus entre no caminho. Aí eu fico imaginando ele chegando e recebendo a notícia do melhor amigo dele. Mano, você não sabe. Os caras falando para Jesus, mano, pode falar mano aqui, irmão? Você não vai escandalizar não, né? Os caras chegam para Jesus e falam, mano, seu mano lá, Lázaro, morreu. Como assim morreu? Morreu. Então Jesus caminha e vai até onde Lázaro está. Eu fico imaginando a galera atrás de Jesus, tentando imaginar o que ele poderia fazer. Porque ele havia chorado. E se choro vem na ideia dele, sabe o que acontecia? Não tem mais jeito. Não é assim? Se algo acabou, nós choramos porque não tem mais jeito. Não é verdade? Jesus chorando diante da pessoa, foi ao túmulo. Não foi no dia 2 de novembro, mas foi naquele dia lá, de Lázaro. Entenderam por que do dia 2, né? Dia dos finados. Chega lá na frente da pedra lá, o cara lá dentro, todo fachado. Tomou um tombo de bicicleta. Parece que, né? De moto, todo enfaixado. Jesus chorando lá fora e o povo vendo. Mas algo extraordinário acontece. O que acontece? Jesus declarou e viu a glória dele sobre aquele lugar. Lázaro, não me interessa como você está. Vem para fora. Uma coisa é você estar aí bem, irmão. Uma coisa é você receber um diagnóstico de câncer. E você ter que praticar a fé. E a fé que não depende dos outros, é sua. São esperanças que estão, às vezes, sendo cerceadas de você. São situações que te colocam de lado, no sentido, e agora? Mas eu tenho sentido Deus me chamar para fora. Sai para fora, Marcelo. Obrigado. Não tem lencinho não, cara? Não. É o pessoal tem um lencinho lá no carro, sabe aquele lencinho molhadinho? É. Lenço umedecido. Eu gostei daquele silêncio. Deus tem falado assim, Marcelo, sai para fora. Sai para fora. Uma das coisas que Deus tem falado para você, irmão, sabe o que é? O tempo da morte acabou. Porque hoje, hoje é dia 16? 18 do primeiro mês de 26, Deus está dizendo para você, está na hora de você sair para fora. Deus quer fazer algo tremendo na sua vida. Deus quer mostrar para todo mundo que aquilo que estava morto agora está vivo. Deus está dizendo para você, ei, se você ouvir a minha voz, eu vou te tirar desse lugar de morte que seria a eternidade e vou te colocar na vida que também é eternidade. Deus quer fazer algo na sua vida tremendo, irmão. Hoje, se eu fosse você, eu daria uma declaração para o futuro. Sabe qual é a minha declaração? Senhor, a ti eu entrego a minha vida e eu vou declarar não mais
mais murmuração. Eu vou declarar a vida e vida em abundância. Aonde havia tristeza, Senhor, eu vou declarar que o Teu Espírito vai me trazer paz. Aonde havia confusão, eu vou declarar que o Teu Espírito é aquele que restaura. Aonde havia doença e diagnóstico, eu vou declarar que o Senhor vai me dar vida e vai transformar esse diagnóstico. Aonde havia ruptura, eu vou declarar que o Senhor vai me trazer a união em nome de Jesus. É com a minha boca, é a minha declaração, é a minha fé injetada dentro de mim que eu vou trazer para fora aquilo que não está vendo, mas pela fé vai acontecer em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O futuro de Lázaro estava interrompido. Já não havia mais nenhuma condição. Não havia mais nenhuma condição de ele prosseguir, porque estava morto. E Deus está dizendo para você: o seu futuro eu estou fazendo novo agora. O seu futuro, há algo novo e uma nova perspectiva para você. O teu futuro agora é: saia daí, levanta, anda, porque há muitas coisas para serem feitas através de cada um de vocês. Em nome de Jesus. A palavra, a declaração, Cris, anota isso. A declaração, ela libera você para o futuro. E eu creio muito nisso. A declaração, ela libera você para o futuro. Porque muito embora você estava morto, trancado, e talvez você se ache assim em várias áreas da sua vida, como Lázaro, lá dentro, trancado, sem ninguém ter poder e nem força suficiente para empurrar a pedra, para você sair. Deus está dizendo assim: eu te alcancei lá nesse lugar sombrio, para te fazer uma nova pessoa. Sai para fora, porque eu estou declarando: venha para fora. Há uma frase que eu quero colocar aí, Valéria, a frase dizendo assim que a fé silenciosa é a última frase. A fé silenciosa gera convicção. A fé silenciosa gera convicção. Mas a fé falada, ela gera o quê? Transformação. Não adianta você ficar quieto com a sua fé. Não adianta você ficar com a boca murchada. Não! Agora é hora de você colocar para fora aquilo que Deus está colocando no seu coração e ardendo dentro de você, dizendo: eu agora vou declarar com toda a minha força, com todo o meu vigor, eu vou declarar que o meu Deus vive para todo sempre, e a minha vida será transformada em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você não vai ficar quietinho, você vai falar, vai gerar transformação em você, em nome de Jesus. A fé declarada, ela muda ambientes. A Bíblia diz assim, que Jesus foi lá no monte, pegou o monte com a sua palma e levou para outro lugar. Foi assim que Jesus fez? Foi ou não? O que ele falou? Se disseres, se você declarar, se você falar, se você verbalizar a este monte com toda a fé, sem duvidar, este monte passa daqui e vai para lá. Se você declarar, é por isso que você tem que declarar para ver. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Então você precisa liberar a palavra para o seu futuro. Agora, nesse exato momento, você precisa transformar isso. Sabe por quê? Porque você não pode mais viver em tempos de aprisionamento. Você tem que viver um tempo de liberdade em Cristo Jesus. Como é que está o seu lar? Será que a sua fé, ela é a fé, como diz a frase, a fé é silenciosa? Não, eu estou aqui no meu cantinho e Deus vai me honrar no meu cantinho. Muito embora Deus possa fazer isso, irmão, mas o ensinamento para essa noite é para que você o quê? Declare. É por isso que às vezes a gente está aqui e Deus me direciona a falar para você: quando você chegar na sua casa, irmão, bota o pé lá, e você é o servo, uma serva do Senhor, e você vai dizer com toda a convicção: neste lugar quem manda é o Espírito Santo de Deus. Com a sua boca você vai falar. Declare sobre seus filhos. Aí, Mirela, acertei? Lindo nome, por acaso. Bacana nome. Declare.
Bota a mão na cabeça dela, você vai ser uma serva de Deus, você vai longe no seu profissional, você vai ter um bom marido, você vai ter bons filhos com saúde, você vai alcançar lugares aonde eu não alcancei, pela graça de... Começa a profetizar, e é assim que nós temos que fazer. Lá em casa eu também faço isso, pego uma escadinha, subo, Marcelo, em nome de... A Júlia já é mais aqui, né, Senhor? Declarem sobre a vida dos seus filhos, porque eles serão transformados em nome de Jesus. Alinhe o seu coração. A Bíblia diz lá em Isaías 55:11: o mesmo acontece à minha palavra, eu a envio e ela sempre produz bons frutos. Eu a envio, a minha palavra é que faz a diferença. É a palavra de Deus que faz a diferença. Por isso, irmão, em nome de Jesus, se eu fosse você, saia daqui cantando, falando em línguas, fazendo um monte de coisa e profetizando sobre a minha casa e sobre as coisas que você tem sobre você, em nome de Jesus. João 22:28 diz assim: será bem sucedido em tudo que decidir fazer, e a luz brilhará em seu caminho. Em tudo que você for fazer, quando você estiver alinhado com o coração do Senhor. A Bíblia diz lá em Romanos 10:10, dizendo assim: pois é crendo de coração que você é declarado justo. O quê? Declarado justo. E é declarando com a sua boca que você será pronto. A partir de hoje, irmão, você está proibido de ficar quieto. Viu, Alex? Você que quase não fala. Você se lascou agora. Depois dessa ministração, você vai ter que escutar o Alex. Declare, declare, declare. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor para a sua vida, irmão? De verdade. Deus está nesse lugar e glória a Deus por isso, sabe? Como viver, e aí eu quero falar com você aqui, como é que a gente pode viver isso? Como é que a gente pode declarar todos os dias essa questão? Você tem que, antes de sentir, sabe por quê? A fé, ela não é emoção, viu, Wander? A fé, ela não é emoção, ela é uma decisão. Eu vou crer e Deus vai agir. Ela não pode ser tomada por agora eu estou bem, Abner, e agora eu estou mal, e agora não quero mais ir para a igreja, não quero mais fazer as coisas, né, Fabinho? Não é assim? A fé não é emoção, ela é uma decisão. Eu decido crer e Deus vai agir. A declaração, ela vem antes, Lívia, de a gente ver. Não está vendo nada, mas eu declaro, pela força e poder do Senhor, que vai acontecer. E vai acontecer. É importante você saber que você não pode declarar a sua opinião. É por isso que o seu coração tem que estar ligado com o Senhor. Porque quando você for declarar, você vai declarar aquilo que está no coração de Deus para a sua vida. E não aquilo que você quer, mas o que Deus quer. Declare com ousadia, não seja fraco. Senhor, ai Senhor, sabe como é que é? Não. O mundo espiritual precisa que você seja ousado. Eu declaro com fé, como o homem fez. Senhor, eu sei que o Senhor não pode ir, mas se o Senhor mandar uma palavra, eu sei que vai resolver. E Deus falou assim: você é ousado, você tem fé, então declare com fé. Seja ousado em nome de Jesus. Declare com persistência no seu dia a dia. Porque haverá coisas, irmão, preste atenção, eu vou falar. Haverá situações que vão ser plantadas no seu coração para fazer você desanimar, porque nada está acontecendo. Você declara e nada acontece, mas seja fiel ao Senhor, que no tempo oportuno Ele vai te exaltar em nome de Jesus. A palavra é falada com posicionamento, com persistência, para que você veja Deus trabalhando em você.
É como eu disse, a fé silenciosa, ela gera convicção, mas a fé falada, ela gera transformação. Eu quero liberar algo profético para a sua vida. Você pode fechar seus olhos? Assim como um ato profético, pode estender as suas mãos para os céus, em nome de Jesus. A partir de hoje, você vai declarar que no seu caminho haverá luz. Que nas suas emoções você será curado em nome de Jesus. E aonde havia confusão na sua casa, nas suas vistas, na sua visão, você terá a visão de Deus em nome de Jesus. Você não vai viver mais em escassez, você vai ter a provisão do céu sobre a sua vida. E aonde havia fim, Deus está colocando o recomeço nessa noite, em nome de Jesus. Sabe por quê? Vocês vão falar tudo comigo agora. Porque eu vou declarar, diga, eu vou declarar. E eu vou ver as bênçãos do Senhor. Há uma ordem bíblica nessa situação. Qual é? Declare e depois veja. É fé para depois acontecer. O milagre não nasce quando você enxerga. O milagre nasce quando você declara. Em nome de Jesus. Foi assim que Deus criou o mundo. Então é através da palavra, da fé ativa, e não da fé retraída, silenciosa. É quando você decreta em nome de Jesus, então o decreto se torna realidade. E então começa a ser criado. Porque tudo aquilo que Deus quer de você é que primeiro você declare, para depois você ver. Amém, queridos? Vamos cantar ao Senhor em nome de Jesus. Fique de pé.